Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os números inteiros, ok? Bem, até então, vocês conheciam os números naturais, né? Que eram representados pela letra N e que a gente tinha os seguintes números, né? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esses números são os números mais simples que a gente tem, né? E a partir de agora, nós vamos ter uma extensão desse conjunto, ou seja, antes do zero, nós vamos ter alguns números, conforme vocês estão vendo aqui. Esses números aqui, que estão antes do zero, chamaremos de números negativos, ok? Já os números que estão após o zero, chamaremos de números positivos. E o zero, ele não é nenhuma coisa nem a outra. O zero é o zero, ele é nulo, ou seja, ele não tem sinal, ele não é positivo e ele também não é negativo. No caso dos números negativos, a gente pode simplesmente escrever o número sem o sinal. Então, se eu falo 1, eu estou falando mais 1. Então, o 2 é a mesma coisa que o mais 2 e assim por diante, beleza? Agora, se você estiver falando de um número negativo, aí sim você precisa ter o sinal dele presente, porque senão, se eu não apresento o sinal dele, eu vou pensar que é um número positivo, ok? Bem, aplicações. Aonde que esses números positivos e negativos eles aparecem? Onde esses números inteiros aparecem? Temperatura, muito comum quando a gente fala de acima de zero, abaixo de zero, né? Acima de zero positivo, abaixo de zero negativo. Saldo bancário também é muito comum a gente ver, por exemplo, crédito seria positivo. Então, por exemplo, se eu falo assim, uma pessoa tem um crédito de R$ 200, então é mais 200, né? Se eu já falo assim, a pessoa tem um débito de R$ 100, então aquele débito, aquele né, número é um número negativo, que é um débito, né? Menos 100, ok? Linha do tempo também é bem comum. Quando a gente fala antes de Cristo, seria negativo, depois de Cristo, positivo. Altitude e profundidade, mesma coisa, né? Só você imaginar o nível do mar. O nível do mar seria zero, né? Então, se você sobe para Petrópolis, por exemplo, você tem uma determinada altitude. Então, você vai estar na parte positiva. Se você faz um mergulho no mar, né, você vai estar abaixo da linha do nível do mar. Então, você vai estar na parte negativa. Alguns edifícios também a gente consegue ver isso, né? No elevador, inclusive tem lá os números positivos, que são os andares acima do térreo, né? E os negativos, que são abaixo, que às vezes tem lá, por exemplo, garagem e tudo mais. Saldo de gols também é comum, né? A gente tem lá os gols que a equipe faz, os gols que a equipe leva, e a gente diminui os dois. Se a equipe fez mais gols do que levou, o saldo dela é positivo. Se ela fez menos gols do que levou, o saldo dela é negativo. Beleza? Depois dei uma pesquisada na tabela de saldo de gols aí na internet que vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. Muito bem. Reta numérica. O que é a reta numérica? É uma representação geométrica dos números inteiros que a gente acabou de ver aqui em cima, né? Aqui, ó, nós temos os números inteiros aqui, representados entre chaves, dentro de um conjunto, e aqui embaixo nós temos o desenho, praticamente, né? Vocês podem perceber que é como se fosse um termômetro, só que em vez de estar em pé, ele está deitado, né? E eu coloquei aqui como exemplo esses três pontos aqui, ponto A, ó, ponto A, ponto B, ponto C, como exemplo, tá? Não é sempre que tem isso aqui, não. E nós vamos calcular juntos qual é a distância de um ponto ao outro. Então, por exemplo, aqui embaixo, distância do B até o C. Você vai olhar aqui, ó, do B até o C. Imagine que aqui tivesse uma formiga no ponto B e ela fosse caminhar até o ponto C. Qual seria a distância que ela iria andar, né? É só você olhar os espaços. Ela vai andar um espaço, dois espaços, três espaços. Ou você pensa, 4 menos 1 dá 3. Então, ela vai andar 3. Aí eu vou colocar aqui 3 unidades, porque eu não sei se é centímetro, se é metro, a gente não sabe, ninguém disse nada, então 3 unidades, tá certo? De B até C. Bem, repare que eu escrevi aqui em cima, distância, positivo. A distância, gente, é sempre positiva. Ninguém fala assim, andei menos 5 metros. Você vai falar, andei 5 metros. Percorri 10 quilômetros. Não importa se você está indo para a direita ou para a esquerda, não importa, você andou tantos metros, tantos quilômetros, tantos centímetros. Então, mesmo que o ponto esteja no negativo, igual aqui, ó, eu quero saber a distância do A até o B. Tá vendo? Não importa se o A está lá no negativo e o B está no positivo. O que importa é que você vai andar quantos espaços? Ó, 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, nós vamos escrever aqui embaixo que do A até o B nós temos 4
unidades. Beleza. E para terminar, do A até o C, né? Daqui até aqui. Simples. Se do A até o B a gente andou 4, que a gente acabou de ver, e do B até o C nós andamos 3, então 4 mais 3 é igual a 7. Né? E se você contar os espaços, obviamente você vai chegar na mesma resposta que eu. Então a distância é sempre positiva, tá? Bem, agora nós vemos o conceito, vamos ver o conceito de antecessor e sucessor, conceito que já é conhecido pelos alunos do 6º ano, e agora aqui no 7º a gente fala sobre isso novamente. Bem, o que seria antecessor? Qualquer número imediatamente antes. Então, você já sabe, se eu estou falando aqui do 12, qual é o antecessor do 12? O antecessor do 12 é 11, né? Não precisa nem pensar muito, mais 12 é o mais 11, ou simplesmente 11. E o sucessor é aquele que vem depois, imediatamente após. Quem vem depois do 12? É o 13. Beleza? Agora, quando a gente começa a trabalhar com números negativos ou propriamente o zero, a gente tem que pensar na reta. Ó, antecessor do zero. Quem vem antes do zero? Aí tu tem que pensar que é o menos 1. Já quem vem após o zero? Aí sim, o mais 1. Beleza, até aqui muito fácil. Agora, cuidado com a parte negativa. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Menos 7. Então, vamos imaginar a reta numérica. Ó, imagina a reta numérica aqui comigo. 0 para a esquerda, menos 1, menos 2, aí assim por diante. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ó, menos 6, menos 7, menos 8. Então, quando a gente olha para essa reta aqui, quem está antes do menos 7 não é menos 6. Quem está antes do menos 7 é o menos 8. Por quê? Porque o pensamento é o contrário. Nós estamos com negativo. Então, você vai imaginar, pô, antes do menos 7, menos 8. Após o menos 7, menos 6. Então, ó, um pedacinho da reta aqui para a gente enxergar melhor. Menos 8, menos 7, menos 6. E vai crescendo, menos 5 até chegar no zero. Então, a mesma coisa acontece com menos 36. Imagina, então, aqui comigo, menos 36. Ó. Quem vai estar antes do menos 36? Ó, a esquerda dele, menos 37. E a direita, menos 35. Porque aqui a gente vai subindo para encontrar o zero. Então, se eu falo menos 36 depois de menos 37, eu não vou chegar no zero nunca. Então, aqui, antecessor, menos 37. Sucessor, menos 35. Então, bastante atenção com esse conceito. Quando é negativo, a gente tem que raciocinar um pouquinho mais. Próximo conceito é o conceito de módulo. Módulo é a mesma coisa que valor absoluto. Alguns livros falam mais sobre valor absoluto, que é a distância de um número até o zero. Então, vamos olhar para o ponto 4 e para o mais 4, o menos 4 mais 4, né? Se eu pergunto, se eu for caminhar do menos 4 até o 4, quanto que eu vou andar? E se eu for caminhar do mais 4 até o zero, na verdade eu falei errado, desculpa. Se eu for caminhar do menos 4 até o zero, quanto eu vou andar? E se eu for caminhar do mais 4 até o zero, quanto eu vou andar? Essa é a pergunta. Bem, você vai me dizer, bem, a distância é positiva sempre. Então, a distância do menos 4 até o zero são 4 unidades. E a distância do mais 4 até o zero também são 4 unidades. Realmente, eles estão distantes da mesma forma, né? Só que cada um para cada lado. Show de bola. Então, gente, um módulo é isso. É como se eu te perguntasse qual é a distância de um determinado número até o zero. Basicamente, é só você responder o próprio número, sem o sinal de negativo. E a gente representa sempre com essas duas barrinhas verticais aqui, tá? Pode estar escrito mesmo qual é o módulo de, ou pode vir escrito assim, desse jeito. Então, quando você olhar para isso, você vai pensar, opa, alguém está me perguntando qual é o módulo de menos 4. E o módulo de menos 4 é sempre a distância até o zero, que é 4, né? Mais 4, ou simplesmente 4, né? A gente pode colocar direto sem o sinal. E o módulo do mais 4? Qual é a distância do mais 4 até o zero? A gente já viu na reta, a distância do mais 4 até o zero também é 4, certo? Então, se eu pergunto qual é o módulo de menos 32? 32. Qual é o módulo de zero? Zero. Qual é o módulo de menos 32? Ou seja, qual é a distância do menos 32 até o zero? 32, pô. Qual é a distância do zero até o zero? Zero, né? Números opostos ou simétricos. Muito simples isso aqui. São aqueles números que têm a mesma distância do zero. Então, imagine, se aqui é o zero e aqui é menos 3 e aqui é mais 3, tanto menos 3 quanto mais 3, eles estão distantes igualmente do zero.
Claro, para a direita ou para a esquerda. Então, menos 3 e mais 3 são opostos, eles são em oposição um com o outro, com relação ao desenho. São opostos, ou tem uma outra palavrinha aqui, simétricos, são sinônimos, são palavras iguais. Então, menos 4 mais 4 são opostos simétricos, ou simétricos, mais 124 menos 124 são opostos ou simétricos. Basicamente, números opostos são números iguais com sinais diferentes, tá? Resumindo, né? Bem, para a gente encerrar, bate-papo, nós temos aqui comparação. Bem, o que é comparar? Dizer quem é maior, né? Quem é menor ou quem é maior. Então, vamos olhar para o mais 1 e para o mais 4. É óbvio que se eu te perguntar quem é maior, mais 1 ou mais 4, você vai me dizer que o mais 4 é maior, óbvio. E aí, como que a gente representa? Ó, boca do jacaré, ó, aberto, sempre para o maior, certo? Sempre para o maior. Pensa assim, tá? Aqui, mais 3 ou mais 1? Quem é maior? Mais 3. Então, boca do jacaré aberto com mais 3. Agora, cuidado. Quem é maior? Menos 4 ou menos 1? Bem, vamos olhar para a reta. Tá? Vamos olhar para a reta para facilitar a nossa vida. Aqui, mais 1 ou mais 4? Mais 1 estava aqui, ó, o primeiro exemplo de novo. Mais 1 estava aqui, mais 4 estava aqui. Quem é o maior? É o mais 4, porque é o que está na direita. Opa, na direita do número, certo? Entre os dois, o que está mais à direita é o maior. Então, se eu pergunto para vocês menos 4 ou menos 1, e você usa o mesmo critério, você fala, professor, o menos 1 é maior porque ele está na direita, ele está na frente do menos 4. Exatamente, então o menos 1 é maior. Mas nem sempre a gente vai poder ficar desenhando a reta. Então, eu ensino para os alunos assim, sinal positivo, você vai pensar assim, eu tenho, certo? É lucro, né? E sinal negativo, você vai pensar, eu devo. Então, se eu olho para o menos 4, eu vou falar, eu devo 4. E se eu olho para o menos 1, eu vou falar, eu devo 1. E aí você vai perguntar para si mesmo, o que é melhor para mim? É melhor ficar devendo 4 ou é melhor ficar devendo 1? Poxa, é melhor ficar devendo 1. Nenhuma das duas coisas é legal, mas é melhor ficar devendo só 1. Então, boca do jacaré aberta para o menos 1. Ok? Já aqui, 0 e menos 3. Quem é maior, gente? Quem é maior na reta numérica? Quem está na frente? 0 ou menos 3? Quem está à direita é o 0. Então, boca do jacaré aberta para ele. Se a gente pensar em dinheiro, 0 significa que eu não tenho dinheiro, mas eu também não estou devendo ninguém. Já menos 3 eu estou devendo. Então, o que é melhor? Não ter ou estar devendo? Bem, eu prefiro não ter do que estar devendo. Beleza? Nesse sentido, né? Imagina que eu estou devendo porque eu não tenho, tá, gente? Muito bem, então eu coloquei observação, o maior é sempre o da direita. Então vamos lá, vamos comparar usando maior, menor ou igual. Menos 7 ou mais 2. Gente, se tem um número negativo e um positivo, obviamente o positivo é maior do que o negativo, né? O que é melhor para você? Estar devendo 7 ou ter 2? Poxa, é melhor ter 2, né? Já aqui eu tenho 2 negativos, então pensa assim, o que é melhor para você? Ficar devendo 13 ou ficar devendo 21? Entre ficar devendo 13 e devendo 21, eu prefiro ficar devendo 13. Então, boca de jacaré aberta por menos 13, portanto, menos 13 é maior que menos 21. Já aqui eu tenho mais 14 e aqui só 14. Bem, a gente sabe que quando o número não tem sinal, como esse 14, significa que ele é positivo. Então, nós temos dois números exatamente iguais, então a gente coloca aqui o sinalzinho de igual, beleza? Já na letra D, cuidado, um é negativo e outro é positivo. Então, quem é maior? Menos 30 ou mais 30? Bem, mais 30 está na frente do menos 30. Ele é o maior. Próximo, menos 5.813 menos 1.324. Quem é o maior? Bem, é só você pensar nas duas dívidas e ver qual é a melhor delas. É melhor ficar devendo 5.000 e tanto ou ficar devendo 1.000 e tanto? Bem, eu prefiro ficar devendo 1.000 e tanto. Então, boca de jacaré aberto para menos 1.324. Para terminar, o que é maior? Menos 1.236 ou mais 1? Gente, por mais que esse número seja enorme, ele é negativo, então ele está muito longe do zero. Então, o maior é sempre o positivo. Entre um positivo e um negativo, obviamente, o maior é o positivo. Bem, então é isso. Esses são os principais pontos da parte inicial de números inteiros. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.